Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Agora está na hora da gente fazer aquela análise semanal que a gente faz através do CropView, aquela ferramenta importante que te auxilia a tomar decisões na sua atividade, no seu plantio principalmente e no desenvolvimento aí da sua lavoura. A gente já vem fazendo já há algumas semanas já simulações em vários municípios do país, mostrando quais são as tendências do clima para as condições de lavouras. O que o CropView faz é um pouco mais do que apenas analisar a previsão climática. Ele, através de uma interação, de um intercâmbio de informações aí, ele simula o que acontece com a planta naquela condição de clima, em que fase a planta está, em que solo ela foi plantada, e a quantidade de chuva necessária para aquele determinado momento, para aquele determinado estágio da planta. E ele cruza essas informações e a partir disso vai penalizando ou não aí a produtividade na lavoura. É uma ferramenta muito importante, muito interessante e que te ajuda bem a entender o que está acontecendo aí com a sua lavoura. Hoje a gente convidou a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, empresa que detém os direitos aí do CropView, para falar para a gente de dois outros municípios. Tupanciretã, lá no Rio Grande do Sul, e também Canarana, lá no Mato Grosso. Por que essas duas regiões? São duas regiões que têm por tradição plantar um pouquinho mais tarde. A gente está mais ou menos no período de plantio deles. Será que eles vão ter bons resultados iniciando o plantio nesses últimos dias ou a partir de agora do mês de novembro? A Cristina vai mostrar para a gente o que pode acontecer lá no Rio Grande do Sul, lá em Tupanciretã e também lá em Canarana. Cristina, seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. São duas regiões importantes para a produção de soja no país, Cristina. Mas antes disso, eu queria que você mostrasse para a gente aquele mapa das localidades que a gente já fez a simulação e contasse um pouquinho mais da ferramenta CropView, quais as possibilidades que essa ferramenta traz aí para o produtor, além de analisar o desenvolvimento da lavoura. Seja bem-vinda, Cristina. Gente, prazer estar aqui com vocês de novo. E como você bem disse, nós já fizemos muitas simulações aqui no Notícias Agrícolas. Alguns produtores nos mandaram as suas localidades, nos pediram que desse uma olhada para ver como é que estavam as produtividades nas datas de plantio, e essas simulações ficaram aqui. Então nós temos aqui um mapa, está aqui aumentado na tela, todos esses pontos verdinhos aí são locais em que nós fizemos simulações aqui no Notícias Agrícolas, E eles estão verdinhos aqui porque nesse momento, nas datas que nós simulamos, neste momento ainda não tem nada sinalizando penalização, nenhuma perda agora, apesar de que muitos lugares já têm aí uns alertas de algumas penalizações para o futuro. Mas no mapa aqui dos 69 pontos que nós temos aqui com vocês, olha, nós temos 40 pontos que estão com alerta de probabilidade de acometimento de doença na soja por conta da condição climática. Nós não estamos dizendo aqui que as regiões estão com doença, mas nós estamos dizendo assim que se por acaso tiver aí o fungo, a condição climática vai favorecer. E olha aqui, olha, quando eu clico para ele mostrar o mapa das doenças, olha como é que está, Alexandre. São 40, dos 69 que a gente já analisou, 40 pontos tem essa condição. Tem essa condição de favorecimento de doenças. E o que significa essa plaquinha? Vermelhinho está mais crítico. Eu ia perguntar isso. O que significam essas plaquinhas, amarela e vermelha? Vermelho é acima de 80% de probabilidade de incidência. Vamos clicar nesse aqui, vamos ver o que nós estamos falando. Jataí, olha. Quando eu olho o Jataí, Goiás, nós fizemos duas simulações em Jataí. Um plantio em 1/10, um ciclo de 110 dias, e em 15/10 também 110 dias. 1/10 tem aqui um alerta de 90% de risco para mela. Só vamos clicar aqui
para a gente ver Por o que né? acontece nos alertas aqui. Olha, tá vendo? No dia 22/11, ele diz o seguinte: nós temos aqui vários, nos amarelinhos, aqui acima de 40%, entre 40% e 80%, ele fica amarelo, né? Uhum. Então, tem algumas incidências. E ele fala que a mela, a partir, no dia 1/12, estava aqui, ó, 66%, e quando eu falo de 20/11, ó, começa com 41%, 21/11, 71%, 22/11, se a condição climática prevalecer, tem assim, 90% de chance de poder ter o desenvolvimento da doença. E aqui eu estou vendo uma relação de doenças, antracnose, o crestamento, a ferrugem, mancha-alvo, mancha-parda, mela e oídio. Ou seja, são várias doenças que são analisadas aí pelo sistema, né, Cristina? Isso, são todas elas que têm o seu favorecimento pela condição da climatologia, né? Pela previsão. Então, o sistema, ele aqui, nós temos uma previsão de 15 dias. Assim que ele assimila essa previsão, junta essa informação com a data de plantio e a variedade plantada, ele fala assim, opa, vai favorecer. Se tiver aqui o fungos, vai favorecer. Sobe um pouquinho, só para a gente ver como é que está a condição de chuva ali no dia 22, mais ou menos. Você quer olhar o balanço hídrico? Pode ser lá em cima, o estágio da planta, no dia 22. 22/11. Nós estamos falando de desenvolvimento vegetativo. Da fase de desenvolvimento vegetativo. Bastante chuva, né? Muita chuva, 139 milímetros no período, né? 97 de excedente hídrico. Isso, com uma temperatura média de 25 graus. Uhum. Tá aí a justificativa, excesso de chuva provocando ou podendo trazer aí o problema da mela para o produtor cuidar, né, Cristina? Ficar atento aí para essa questão. Vale a pena dar uma olhada na lavoura, chamar o agrônomo, dar uma conversada, ver como tá, porque o alerta tá dado. É isso aí. Então, prestou atenção na ferramenta? O que a ferramenta mostra? Além de todo o desenvolvimento da lavoura, o cruzamento das informações e mostrando o que pode acontecer com a sua lavoura a partir do momento que você decidiu plantar, comparando com a previsão climática, você ainda recebe esses alertas aí de doenças, de potenciais problemas que você pode vir a ter na lavoura em função do clima na sua região, aí no seu município. É bastante importante isso, te ajuda bastante a planejar as medidas que você vai tomar, enfim, ou pelo menos te ajudar a ter maior atenção para o problema naquele momento. Muito bom, Cristina. Isso aí. E quem quiser, Alexandre, quem quiser mandar para a gente, mandar para vocês aí, dizer que cultivar que plantou, de que ciclo, em que data plantou, a localidade, o tipo de solo, vocês mandam para a gente e essas culturas começam a fazer parte desse mapa do Notícias Agrícolas, e aonde tiver alerta, vocês vão poder mostrar aí para todo mundo que acompanha, e as pessoas vão conseguir identificar as suas lavouras, né? Então, a gente pode fazer isso, esse convite aí para todo mundo que está acompanhando a gente, manda a data que plantou, o ciclo, o tipo de solo e a localidade, e nós vamos colocar a sua lavoura aí no mapa do Notícias Agrícolas, no mapa do CropView. Data de plantio, ciclo da lavoura, o tipo de solo e a produtividade média. E a localidade. Ah, sim, a localidade. E a localidade. E a produtividade a gente vai dar em percentual e aí cada um sabe como é que está a sua, né? Perfeito. Lembrando que a gente fala de média por município. Porque aí se o produtor quiser um acompanhamento da propriedade dele, ele tem que, na verdade, entrar no CropView, fazer o seu cadastro e entrar em contato com a gente para nos mandar os dados da pluviometria da propriedade. E aí o balanço hídrico fica bem personalizado. Muito bom. Bom, vamos começar com qual município? O que você prefere, as boas ou as más notícias, Cristina? Vamos lá. Vamos dar uma notícia primeiro? Vamos então para Tupanciretã. Infelizmente as notícias não são boas para o Rio Grande do Sul, não. Lá para a região de Tupanciretã. O pessoal lá em Tupanciretã está terminando a colheita agora do trigo e da cevada, principalmente da canola lá naquela região.
o período de colheita de cultura de inverno está se encerrando por lá, e assim que termina a colheita da cultura de inverno, já entra o plantio, já começa a ser feito o plantio da safra de verão, no caso especificamente aí, a gente está analisando a soja. Então, o que a Cristina fez? Ela pegou datas diferentes aí de plantio para a gente entender o que pode acontecer com a lavoura nesse período. Vamos começar com 1º de novembro, Cristina? Vamos. Eu deixei aqui na tela para vocês verem, Alexandre. Eu fiz alguns ensaios. Coloquei plantio em 20/9, que eu acho que não é o caso. Uhum. Né? Mas que se fosse, estaria aqui uma produtividade prevista para colheita de 83%. A não ser que a pessoa... Porque no momento, quando eu falo de momento atual, nem nada do que eu coloquei aqui está penalizando. Uhum. Né? Algumas propriedades eu coloquei 60 sacas por hectare, outras 50 sacas por hectare, mas você vai ver que 100%. neste momento está todo mundo bonitinho com 100%. Uhum. O que está ruim é que a previsão da climatologia que nós estamos alimentando, que nós temos recebido aqui, lá do CPTEC, ela está sinalizando que vai penalizar, e a colheita vai finalizar aqui, olha só, com 68%, 61% de produtividade, 56%, 60%, 54%. Né? E assim, olhando aqui nesse quadro aqui, a gente vê que o melhor momento foi lá a partir da segunda quinzena de setembro, né, Cristina? Onde o potencial de produção é maior. No entanto, o pessoal estava lá com o trigo, com a canola, enfim, estava com a área ocupada. E daí, como é que faz, né? Não tem jeito, Não né? tem jeito. Não tem jeito. Parece que estão, assim, pelas notícias que a gente tem ouvido, e eu acho que até aí de vocês, eu acho que nós estamos aí com entre 30% e 40% do estado já plantado, né? Então nós podemos começar a pensar em plantios que começaram a partir do mês de novembro. Exatamente. Mês de novembro. Exatamente. São informações da Emater lá do Rio Grande do Sul. Tá. Então, vamos ver quem plantou no dia 1º, o que está acontecendo? Vamos lá. Vamos começar aqui? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu fiz aqui um ciclo de 110 dias. Né? Então, se tiver aí algum produtor nos ouvindo que quiser que faça, olha, não é 110 dias que nós usamos, é um outro ciclo, e quiser nos corrigir, a gente já faz aqui na hora. Mas pensando num ciclo de 110 dias, plantado no dia 1º/11, nós vamos, deixa eu só trazer a tela mais para vocês aqui, olha só. A quantidade de chuva a partir de agora começa a ser bem menor. E se ela acontecer nesta quantidade de precipitação, vai ter um déficit hídrico para essa variedade de 110 dias para quem plantou no dia 1º/11. E aí começa a penalizar. E a penalização, a perda maior começa a acontecer aqui nos 74%, que é que fase da lavoura aí, Cristina? Vamos lá, vamos. A tela que a gente tem que aumentar a tela para florescimento. Conseguirem nos enxergar, e a gente perde um pouco, mas é fase de florescimento. Florescimento, exatamente. Florescimento, final da fase de florescimento. Um período mais exigente de água, e a gente vê que apesar de acontecerem chuvas, são chuvas em volumes insuficientes para atender a necessidade da planta naquele momento, né? Tanto que ela começa a acusar déficit hídrico no solo. Né? Vamos ver o mapa? Olha só. Nós colocamos o plantio, e o momento atual é mais ou menos o mesmo, porque nós estamos aqui dia 18/10 e 18/11, né? Nós falamos de 1/11. Olha como teve chuva, né? Estão noticiando toda hora lá no sul as chuvas, estão falando da Argentina, o problema do arroz alagado, né? E olha os picos de chuva que aconteceram aqui, ó, 131, 136 milímetros. Mas nesse momento que a gente está aqui já para o dia 20, olha, está dizendo que para tudo isso.
e o solo começa a acusar um déficit para a necessidade hídrica desse ciclo de 110 dias. E quando a gente compara com a média dos últimos 10 anos, ou é 8 ou é 80, né? Muita chuva ou pouca chuva, né? Pouca chuva, mas você vê que a média, olha, a média vem trazendo um excedente, né? Esse ano já teve, olha, já falhou aqui, você tá vendo? Nós estamos aqui falando no mês de setembro, a média dos últimos 10 anos fala em 46 milímetros de excedente. Vamos pensar aqui que todo esse cálculo está sendo feito em função de uma variedade de um ciclo de 110 dias posto no solo no dia 1º do 11. Mas dá para a gente ter uma ideia de como é que a chuva está acontecendo. Se comportou, né? Olha só, um pico de chuva, né? Que é isso que todo mundo está falando, a partir aqui no mês de outubro. Né, 2 picos grandes, nós estamos no meio aí de um pico grande e declinando. Enquanto que a média manteria o excedente hídrico, ó, na faixa de 14, 11, 18 milímetros de excedente, até né? Final de janeiro. E a previsão está mostrando que nós vamos ter um déficit. Se ela se cumprir, Tupã-Seretã vai sofrer um pouquinho. Pouquinho? Eu vi lá o percentual, 56% do potencial, Cristina. É bastante coisa, né? E daí o produtor tem que analisar se de repente vale a pena para ele colher só metade do que ele estava... É um ano de fazer conta, né, Alex? É um ano de fazer conta. Vamos dar uma olhada nos últimos 10 anos para ver como é que o Tupã-Seretã se comporta? Vamos ver. Vamos dar uma simulada aqui? Acho que vale a pena. Então eu vou continuar falando dessa variedade de 110 dias. E se alguém tiver aí quiser corrigir a gente, eu vou pegar, vamos pegar mesmo 10 anos, vamos até 2006. Aqui a gente consegue ver como é que foi o comportamento do clima nesses últimos 10 anos, é isso? Nós vamos falar o seguinte, pensando em implantar essa variedade, como é que essa variedade de 110 dias se comporta nos últimos 10 anos em Tupã-Seretã, pensando que nós estamos colocando aqui, ó, várias datas de plantio, né? Eu simulo aqui plantando desde setembro até dezembro, desde 2006. Lembrando que cada quadrinho desses aqui correspondem a 10 dias. Né? Eu estou somando 10 dias. Então, como é que implantando em cada 10 dias de cada mês, subsequentemente, de setembro a dezembro, como é que a região se comporta? E olha, ela tem uns altos e baixos, né? Mas de maneira geral, a partir de setembro estaria habilitada aí para o plantio. Pensando que lá, como tem o trigo, então eu acho que o plantio começa a acontecer a partir de novembro, deve ir entre novembro e dezembro. Final de outubro, começo de novembro, é isso mesmo. Ó, eu acho que eu peguei bastante coisa aqui, a tela ficou muita para mostrar, mas olha, pegando de 2006, 2007, 2008, tá vendo? Tem umas manchas aqui, provavelmente só deu condição do meio de novembro para frente. Olha esse ano de 2011. Foi ruim, hein? Olha o ano de 2016. Parece que está pior, Cristina. Ele olha aqui, pensando que planta-se lá a partir de novembro, né? Então vamos pegar, ó, daqui onde está o cursor, olha, 2011, que ele deu 62%, 54%, 62% e 68%. Olha a previsão de 2016, fala em 56%, 59%, olha só, 53%, 50%. Está muito parecido com... O Tupã-Seretã deve se lembrar desse ano de 2011. 2011, né? Ele deve ter essa história na cabeça dele. E olha que 2016, em dados observados, porque nós já estamos aí praticamente em 20 de novembro, né? Então vou trazer aqui, em dados observados, nós estamos assim. Já aconteceu, né? Já aconteceu e está muito igual a 2011. Ou seja, não é um bom ano. Mas isso não é um bom ano. Tem que fazer conta mais apertada. Tem que olhar bem
para ver o quanto é que vai. Nós estamos falando de previsão climática, Uhum. que logicamente pode mudar. Mas em comparação com anos anteriores, e particularmente esse 2011, está muito parecido. Está muito parecido. E eu não me lembro, será que 2011 foi ano de Laninha também? Não sei dizer, porque olha, 2015 nós tivemos o El Niño mais forte dos últimos 56 anos, né? Que daí é uma condição mais favorável, né? Traz mais chuva para o Favorável para o sul. sul, prejudica muito o pessoal do centro-oeste e do norte, Isso, mas o sul favoreceu. exatamente. Eu não sei, acho que valeria depois a pena até a gente pesquisar isso e ver se teve essa repetição, porque 2010, ó, foi um ano bom. É. Teve aqui uma penalização no comecinho de novembro, parece que deve ter sido um vácuo aí de chuva, né? Porque está penalizando, mas de forma geral 2010 foi bom, e o 2011 ele foi muito ruim. Acho que vale a pena dar uma olhada e dar uma pesquisada se teve El Niño seguido de Laninha, como é que foi. Porque que tá tão parecido os anos, né? Muito bem. Daí, Cristina, isso a gente fez para quem plantou. Aqui a gente está vendo o histórico dos últimos 10 anos, mas você simulou também outras possíveis datas de plantio, né? Se a pessoa decidir plantar um pouquinho mais tarde, ou o trigo ainda não foi colhido, está terminando de colher o trigo, o que a gente pode, o que ela pode esperar? O que ela pode esperar? Eu vou puxar o Tupanc aqui que eu fiz. Olha só para a gente ver de longe. Então, eu fiz uma simulação em 1º/11, que deu está 56%. dizendo que, se a previsão climática se confirmar, nós vamos ter aí 56% de produtividade. Quem plantar 15/11, ou seja, nesse período que nós estamos, 60%. Se deixar para plantar mais para o final do mês, 30/11, 54%. Quer dizer, não que 60% seja ótimo, mas é melhor do que 54%, né, Cristina? Melhor do que 54%. Ou seja, estamos no momento de plantio melhor lá para Tupanciretã, então. Melhor, né? Então eu convido aí os produtores de Tupanciretã a entrarem no CropView, tem 30 dias gratuito. Chama o pessoal da cooperativa, chama o agrônomo, dá uma olhada, simula e vê aí, porque vai ter que fazer conta, vai estar apertado para eles se essa previsão se confirmar da forma que ela está se apresentando. Vamos ver o plantio em 15/11, aonde que está penalizando, qual que é o problema das perdas, aonde que acontece? Vamos lá ver aonde que ela acontece. Ela começa, então já começa, olha só, eu vou descer aqui na previsão. Nós temos aqui embaixo no gráfico uma previsão de 15 dias. Tá. Olha só, 18/11, né, que é hoje, 1 milímetro, 19/11, 0 milímetros, 20, 0, e por aí vai. Não chove mais, hein? Nós temos 5 milímetros previstos para o dia 29 e para o dia 30/11. Nossa. Pensando que, voltando lá, pensando que nós estamos falando de um plantio em 15/11, quer dizer, está na fase de estabelecimento ainda, né? Deixa eu puxar aqui para você, para a gente conseguir ver as fases. Olha lá, estamos estabelecendo, né? E já estamos aqui apresentando nem déficit, está aqui a chuva que está aqui, o solo vinha molhado, eles vêm de chuva, né? Então nós estamos aqui, nem está zerado, nem excedente, nem déficit. E aí, quando a gente tem aqui, no final do desenvolvimento vegetativo, começa a faltar. E já começa a penalizar? Já começa a penalizar. Você pode ver aqui, olha. Começou a faltar aqui da déficit, já está zerado, não está, mas começou a dar o déficit, ele começa a penalizar. E vai só acumulando. Daí falta água no desenvolvimento vegetativo, falta água no florescimento, falta água no enchimento de grãos. Ou seja, isso vai só diminuindo o potencial produtivo aí da planta, né? Vai só diminuindo o potencial produtivo. Você vê aqui, eu fiz uma simulação de 50 sacos por hectare nessa propriedade. Lembra que eu estou falando de um ciclo de 110 dias, né? Às vezes muda o ciclo, muda a produtividade. Mas olha aqui, 110 dias plantado no dia 15/11,
50 sacos por hectare, se essa previsão da climatologia se confirmar, nós estamos falando de uma colheita de 30 sacos por hectare. Cristina, tô procurando aqui no nosso amigo Google. 2011 foi ano de laninha. Olha aí. Confirmando, então, 2011, efeitos do laninha no clima do Brasil. Pois é, aí é um tema para o professor Molion. Né? Exatamente. Tá aí, o CropView fez as contas, agora eu acho que vale uma análise do professor aí. Muito bom, muito bom. E aqui a gente consegue ver o balanço hídrico, né? O que aconteceu. Né? Então mostra esses picos de chuva grande que tiveram agora nesses últimos dias. Essa chuvarada que inclusive a gente viu pela televisão, né, Cristina? Pois é, que a gente assistiu, tudo alagado. Transtorno. Falando de Argentina, Rio Grande do Sul. Nas cidades, inclusive. Pois é. E para, na sequência, a lavoura pedir água, né? E só piora, hein? E só piora. Tomara que essa previsão mude. Né? Tomara que não seja assim. Mas... Daí você tem também um pouquinho mais para baixo a comparação, né, Cristina, da previsão mais estendida. Eu tenho. Aqui fora os próximos 15 dias, nós vamos falar aqui, nós temos uma tendência climática dos próximos 6 meses. Então, assim, tendência é ainda mais longe que previsão, mas o que a climatologia está nos sinalizando. Então, e a gente compara, a gente coloca o que nós chamamos de desvio aqui. Você vê que em novembro, nós temos uma previsão aqui, e já né, um pouco observado, porque nós estamos no meio do mês, 158 milímetros. Significa isso perante aos últimos 10 anos? 5% a mais do que o que normalmente chove. Uhum. Agora, dezembro, eles falam, olha, deve precipitar aí 74 milímetros. O que seria isso? Né? 57% menos do que a média dos últimos 10 anos. Janeiro, mesma coisa. Ficar longe, né, para a gente falar muito de assertividade na previsão, mas está falando de 63 milímetros, que seriam 57% menos do que a média dos últimos 10 anos. Talvez, né, Cristina, não dê para bater um martelo nesse percentual, mas já dá para dizer que vai chover menos do que tradicionalmente chove nesses momentos, né? Um indicativo, né, Alexander? É um indicativo. Aqui, se você olhar pela barra, né, você vê de novembro para dezembro, você olha, a linha amarela é a nossa média dos últimos 10 anos, né? E olha como cai a barra, né? E dezembro, nós estamos em 20 de novembro, dezembro, teoricamente, nós estamos falando de uma previsão mais próxima. Mesmo que não tenha uma assertividade muito grande para você falar em milímetros de chuva, mas olha como despenca, né? Olha como está sinalizando que vai ter uma coisa diferente. E continua, né? Se você observa janeiro, fevereiro, a mesma coisa, né? Continua. A previsão está se mostrando dessa forma. Isso a gente está mostrando que acontece na melhor condição de plantio, avaliando aí os últimos... desde o início de novembro, os últimos 20 dias, certo? É isso mesmo. Porque pegando um plantio aqui, deixa eu voltar. A memória já não ajuda tanto, Alexandre. Mas estou falando em 15 do 11. 15 do 11. Nós tivemos um indicador aí de produtividade de 60%, né, na colheita. Os outros estavam dando 54, 56. Isso mesmo. Tanto para quem plantou no começo do mês, quanto para quem plantou no final do mês. Isso mesmo. Agora, se você ainda está com seu trigo em Tupanciretã, não colheu ainda, vai colher nos próximos dias para começar a plantar no final do mês, ixi, a notícia também não é boa não, né? Pois é, eu aconselho, entra lá no CropView, cadastra, vai na cooperativa, chama o agrônomo, troca uma ideia, faz uma simulação, olha os anos anteriores, compara um com o outro, e vamos fazer conta para ver o que compensa fazer e o que não compensa, né? Se realmente vale a pena, né? Imagina, você tem um potencial de 50 sacos, vai colher 30, será que isso cobre seu custo de produção? Será que isso te favorece? Enfim, será que vale o investimento que você está fazendo? Ou de repente, já sabe que pode acontecer isso, investe menos, talvez, né? Diminui a tecnologia.
Enfim. Faz a simulação com um ciclo diferente, está acostumado a plantar um ciclo precoce, via um tardio. Eu acho que vale essa conversa com o agrônomo. Uhum. E aqui no CropView, qualquer produtor que se cadastrar, ele vai conseguir, ele simula todos os ciclos. Né? Então, eu acho que vale a pena simular todas as possibilidades, em todas as datas, com todos os tipos de variedades, já que a previsão está sinalizando um ano difícil. E a gente tem esse histórico aí de 2011 que está se mostrando muito igual, que também foi um ano bastante difícil. Muito bem. Vamos lá para o Mato Grosso? Vamos trazer notícia boa? Boas notícias, Cristina? Vamos dar um pouquinho de notícia boa, senão eles vão chamar a gente do momento do agouro. Tá louco, né? O que é isso, né? Vamos entrar na hora do almoço, assim, para embrulhar o estômago de todo mundo, né? Então, vamos lá. Entrando aqui em Mato Grosso, a gente já fez bastante coisa, mas vamos falar de Canarana hoje. Olha só, tudo verdinho, ó, delícia. Canarana está com um potencial de produção aí elevado, né? Elevado, olha só, nós não saímos da casa dos 90%, né? E aqui, só para a gente dar um panorama geral desse quadro que eu fiz, nós simulamos a partir de 1º de outubro. Eu fiz umas simulações de ciclo de 120 dias, de 110 dias, e fiz uma simulação em 10 do 11. Então, ele está num crescente aqui, ó, 1º de outubro, 120 dias, 110 dias o ciclo, depois 15 de outubro, 100 dias, 110 dias, né? E olha aqui, então, quem plantou no comecinho de outubro, não é que está ruim, não está ruim, mas deu uma penalizadinha. Uhum. Quem plantou em 15 de outubro, ainda está com 100%, não penalizou nada. Né? Quem plantou em 10 do 11 também está com 100%. E a colheita, o que fala? Olha, quem plantou no comecinho de outubro, 93% de produtividade. E aí, um ciclo de 120. O ciclo de 110 dias já está falando em 95. Quando a gente vem para 15 de outubro, um ciclo de 100 dias, aqui simulado, daria 98%, igualzinho o de 110. O de 120 já está caindo para 95%. E 10 do 11 está com uma produtividade, olha só, 97%. Então, no panorama geral, a produtividade está muito boa, mas quem plantou mais para o final do mês de outubro, começo de novembro, ainda está melhor do que quem plantou no começo de outubro. Vamos ver lá em começo de outubro qual que é essa penalização que acontece, Cristina? Plantio, vamos ver aqui. 110 Vou pegar os dias. 110 dias é que está melhor. Isso. Tá? Vamos olhar, olha que momento. Deixa eu só descer para ajustar a barra para ficar fácil de vocês enxergarem aqui. Aí a gente não consegue ver numa tela só o tamanho que a gente tem que colocar, não dá para ver numa tela só a produtividade e o estágio. Uhum. Mas ó, nós estamos aqui, 10 do 11, 19 do 11. Olha aqui, chuva acumulada de 161 milímetros. E é essa chuva que está estimulando o pessoal a plantar agora lá, viu, Cristina? Pois é. Então, quem plantou no comecinho do mês, olha só onde penalizou, olha. Nós tivemos 3 decêndios, né? 3 períodos de 10 dias, começando em 11 do 10 e terminando aqui em 9 do 11, em que a quantidade de chuva disponível apresentou um déficit hídrico para essa variedade. E ela deu uma penalizada, foi onde nós chegamos nos 97% de produtividade. Penalizou 3%. Daí a chuva começou nesse decêndio, 161 milímetros, ó, que chuvarada. Chuvarada, tá chovendo bem lá, por isso que tá todo mundo querendo saber, né? Planto, né? É a hora, né? Eu acho que é a hora mesmo. Olha lá. E aqui, para esta variedade que nós temos aqui, eu estou falando aqui do ciclo de 110 dias, continuo insistindo com ele, porque está aí uma coisa no ciclo médio, né? Que para essa variedade, quando a gente chega aqui na fase de florescimento, para quem plantou no começo do mês, que é no final de novembro até meados de dezembro, embora tenha uma previsão de 69 num decembro, 77 milímetros no outro, ele ainda diz que falta um pouquinho. É menos chuva do que a planta precisa, né? Cai para 95. E aí finaliza com 95. Mas de uma forma geral, a condição de chuva é boa, né? É muito boa, né? Vamos descer lá para o balanço hídrico? Vamos lá. Olha lá. Né? Início do ciclo é a primeira barra.
Veio realmente muito seco, déficit hídrico bastante extenso, olha, né? Mas dentro da média, né, Cristina? Dentro da a média, começou a chover mais cedo, né? Porque olha aqui, você está vendo que a média, ela está aqui, ó, nós estamos falando de 10/10, e ela diz que na média teria um déficit de 36 milímetros quando estava zerado. Uhum. Né? A chuva começou antes, porque olha, o déficit hídrico aqui, ele estava com menos 65. Em 20/9, fala o seguinte, que a média dos últimos 10 anos, nós teríamos um déficit de 61 milímetros, que nós estávamos com 65 milímetros de déficit. E ele veio recuperando, olha, tá vendo? A barra está subindo? Uhum. Isso aqui é sinal que já estava chovendo. Né? Então, a partir de 20/9, as chuvas começaram já. Então, nós simulamos aqui este plantio, esse balanço hídrico de um ciclo de 110 dias plantado no dia 1º/10, e ele deu uma condição. Na média ainda não estaria, porque olha, historicamente a região, olha como que vem aqui. É uma região que... Ela zera o déficit hídrico. Na média é novembro mesmo, né? É. Não é outubro não, é que esse ano foi diferente, começou a chover antes. Muito bem, mas de qualquer forma, Cristina, o que a gente tem ouvido dos produtores de lá, de Canarana, é as chuvas ocorreram, mas de forma irregular. Chove na minha fazenda, não chove na do meu vizinho. Isso pode ter acontecido mesmo. Aqui nós estamos falando em média do município, né, Alexandre? De novo, o produtor que quiser olhar esse balanço hídrico da propriedade dele, basta ele mandar para a gente se ele coleta todo dia chuva, direitinho, ou tem estação meteorológica que coleta, manda os dados e nós fazemos da propriedade dele. Isso aqui é um dado da média do município que o INPE-CPTEC manda para a gente. Uhum. Muito bem. Então, olha aqui, eu desci para ver se tem alerta de doença. Tem aqui para mela, a partir do dia 20, mas entre 48% e 50% de probabilidade. Né? É mais um alerta mesmo do que uma preocupação, né? É mais um alerta do que uma preocupação. Né? Vamos ver as chuvas como estão, as previsões, olha. Não é. Você fala da irregularidade, ó, não está acumulando, não está 4 milímetros, 7, 6, 7, 3. Mas que agora começou, né? Agora começou, mas ainda deve ser isso que está todo mundo dizendo. O que são 4, o que são 7? Num período de 10 dias, se você colocar 7 todo dia, né? Vamos falar que nós estamos falando de 10, no período de 10 dias nós estamos falando de 100. Mas quando é 4 por dia, 7 por dia, 6, pode ser que num lugar tenha caído, no outro não tenha. E é disso que os produtores estão falando. Né? A gente, lá em cima, aqui, quando a gente olha a evolução da cultura, nós falamos da chuva acumulada no período de 10 dias. Né? Então, olha aqui, você prevê para frente, aqui nós estamos falando de 161 milímetros, entre 10/11 e 19/11, é essa chuva que está todo mundo gostando. Quando a gente já vem para 20/11, 29/11, falamos de 60 milímetros, em 10 dias, estamos falando de 6 milímetros por dia. Então, ela pode estar acontecendo mesmo em lugares diferentes. Mas a previsão sinaliza uma boa chuva. Vamos ver a tendência... de chuva, né? Parece que não vai ter tanta ausência. Assim. Vamos ver a tendência para a chuva lá em Canarana? Vamos ver a tendência. Olha aqui. Então, quando a gente olha novembro, estamos falando de 231 milímetros, 13% acima. Tá. Dezembro, 230, 7 abaixo. Janeiro, 294, 6 abaixo. Na média, vamos falando, olha o gráfico, vamos ver, no gráfico dá para ver melhor. Longo prazo, está meio dentro da normalidade. Né? Março que está um pouquinho abaixo, mas enfim. Nós estamos muito longe ainda, né, Alexandre? Eu acho que falar de março ainda é muito precoce. Mas tem boas chuvas, né? Pelo menos a tendência de boas chuvas, né? Chuvas, né? Eu acho que diferente do ano passado, né? Quer dar uma simulada em Canarana, só para a gente ver como é que a região se comporta? O histórico deles? Vamos ver. Vamos ver o histórico?
Aqui a gente faz rapidinho. Vou insistir nos 110 dias. Vou pegar desde 2009 para a nossa tela não ficar muito grande. Só no médio, no geral, né? Vamos buscar aqui em percentual. Ainda assim, eu não queria que a tela ficasse muito grande, mas ela ainda ficou. Olha lá, tá 2009. O quadro tá ficando verdinho, Alexandre. É. Bom. 2012, a gente consegue ver aqui já final de outubro, comecinho de novembro, 20% menos de produtividade. Quando foi em 2013, estendeu-se para os 2 decênios seguintes, 74 e 79 a produtividade. 2014, 2015 judiou um pouquinho, né? Estamos vendo aqui, ó, que quem 2014 não deu para plantar antes de 20 de outubro, 2015 não deu para plantar antes do começo de novembro. Agora, 2016, ó, o que a gente estava vendo lá. Mas não saiu da casa desse indicador aqui, né? Não está falando, nós estamos falando de final de setembro com 87% de produtividade, mas a partir de outubro a gente já vem para casa dos 90%, 92%, e é aquilo que a gente falou, ó. A previsão para quem plantar mais tarde tá melhor. Melhora, né? Um pouquinho mais cedo. Melhora, exatamente, melhora para quem deixou para plantar um pouco mais tarde, né? É isso aí. Mas está mais tranquilo. Eu acho que quem está plantando, aproveitou a chuva, não está. Se a previsão se confirmar, a produtividade tende a ser boa. Hein, Cristina? E para quem está plantando agora, ou vai plantar agora após essas chuvas, o que vai acontecer? Vamos voltar lá. Então vamos ver. Plantio em 10 do 11. Vamos ver. Isso, já. Vamos ver. O que está acontecendo já na última semana. Vamos ver o que ele está mostrando aqui. Está mostrando de novo aqui aquela chuva, né? Aquele acúmulo de 161 milímetros entre 10 do 11 e 19 do 11. Esperou a chuva, começou a plantar. Esperou a chuva, começou a plantar. Olha, está dando excedente hídrico ao longo de toda a cultura, Alexandre. Vamos ver aqui a casa da penalização. Ó. Então, na verdade, o que penaliza aí, Cristina, é o excesso até. Bem pouquinho, mas o excesso na fase final do enchimento de grão e a maturação. Bem pouquinho, mas 3%. De qualquer forma, uma assertividade muito boa para quem começar a plantar agora, né? Quem começou aí nos últimos dias, né? Uma sinalização muito boa. Nós simulamos aqui só esse ciclo de 110 dias, mas mesmo assim você viu que eu tinha feito uns outros ensaios e de forma geral a sinalização é muito boa. Olhando aqui o gráfico do balanço hídrico dos 110 dias para quem plantou em 10 do 11, olha só, pegou aquele pico de chuva e olha como é que a planta responde, né? Como é que o balanço hídrico do solo responde para essa cultura. Mas é engraçado observar que a média dos últimos 10 anos ainda é de mais chuva, né? Deu um pico aqui de quanto? De um excedente de 11 milímetros. Nós estamos falando de dezembro aqui, acho que já indo para o final do mês de dezembro. Nós estamos falando de um excedente de 11, quando na média teria um excedente de 32. Só começou antes. Mas também isso... Está dando excedente hídrico antes do período da média dos 10 anos. Né? O excedente começou a dar aqui... O que nós estamos falando aqui? No final de outubro, começo de novembro. Isso. Né? E historicamente, falando desse ciclo e dessa data de plantio, do dia 20 de novembro em diante, ó, começaria a subir. Mas de qualquer forma... Aqui, que é a chuva normal, que tá... Mas de qualquer forma, mesmo abaixo da média dos últimos 10 anos, é água suficiente para aquele período de desenvolvimento da planta e que não penaliza, né? E que não penaliza. Se a previsão continuar como está, com essa chuva, a produtividade tende a ser muito boa
em razão de clima, em razão de chuvas, de temperatura, né? Não estamos aí falando nem de doença, nem de praga, nem de nenhum outro tipo de manejo. Uhum. Estamos falando só de condição de clima mesmo. Muito bom, muito bom. Boas notícias então para o pessoal de Canarana, pessoal que adiou o plantio por lá, aparentemente tomou a decisão certa. Vamos torcer para que a previsão não mude, né, Cristina? Que isso é possível de acontecer, mas enfim, se a previsão se confirmar, você está trabalhando aí em Canarana com um percentual de 97 até 100% aí de produtividade. Será que essa chuva não vai comprometer a colheita, não, hein, Cristina? Lá no final do ciclo, será que esse excesso de chuva não vai complicar os trabalhos no campo, não? Pode ser, pode ser. Olha, nós estamos vendo aqui no final do ciclo, mas parece que não é diferente da média. Né? Se o pessoal já está acostumado, né? Então, eu acho que pode ter janelas, né? Dependendo da data de plantio, você tem janelas que te propiciam colher. Quando chegar lá, nós vamos estar acompanhando aqui, né, Alexandre, todas essas simulações que a gente vem fazendo ao longo, e nós vamos estar olhando, e com 15 dias nós vamos começar a dar o alerta pessoal. Olha, quem plantou no dia tal já está chegando no ponto de colher, você vai ter ali 2, 3 dias em que vai facilitar isso. Em que vai chover menos, tem que correr para conseguir tirar as fotos. A ferramenta dá essa possibilidade também, né, Cristina? O CropView dá essa possibilidade. A gente vai chegar 15 dias antes da colheita, ela começa a disparar os alertas. O acúmulo de chuva a cada 3 dias e dizendo qual é o intervalo melhor para ser feita a colheita. Muito bom. Cristina, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente volta com mais 2 regiões. Se você quer uma simulação lá para sua área, manda para a gente as informações. Informação, data de plantio, o ciclo de produção da sua lavoura, o tipo de solo na sua região e o município que você está falando. Se você quiser, pode mandar a produtividade que você espera alcançar também, daí a gente já simula com essa produtividade. E como a Cristina disse, quando você mandar essas informações, a sua região vai ficar lá no nosso mapinha do Notícias Agrícolas no CropView, para depois a gente fazer um balanço geral do que aconteceu e para você poder também comparar aí com o que aconteceu e o que a previsão estava dizendo naquele momento do seu plantio, tá certo? Fica então o convite para você participar com a gente, mande as suas informações e a gente vai colocando essas informações à sua disposição à medida que a safra vai evoluindo. A você, muito obrigado, Cristina, mais uma vez pela sua participação e na semana que vem tem mais. Tá certo, eu que agradeço. Estamos aí à disposição, o site, o CropView está liberado para os ouvintes aí do Notícias Agrícolas por 30 dias. www.cropview.com.br. É só entrar, fazer o cadastro, você pode fazer as simulações, simular várias datas de plantio, vários ciclos. Se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição aqui, nós estamos em São Paulo, no 11 5505 4646. Muito obrigada, um grande abraço para vocês. 11 5505 4646, o telefone de contato lá da Rural Tecnologia. Obrigado, Cristina, até semana que vem. Obrigada, até semana. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Na sequência, eu converso um pouquinho.